Bela natureza, gostosa de explorar e linda de se ver. Mas imagine estar em uma trilha perfeita e, de repente, sentir o chão começar a tremer sob seus pés. Foi isso que quase aconteceu com a brasileira Juliana Marins no Monte Rinjani, na Indonésia. Hoje, vamos revelar os segredos e perigos mortais do Rinjani e entender por que ele é apenas um dos gigantes do Anel de Fogo. Se você ama curiosidades e a natureza extrema, se inscreve aí e desce o dedo no like maroto. Agora, bora descobrir como a beleza dos vulcões escondem forças capazes de transformar tudo em segundos, e para descobrir dicas de segurança que podem salvar sua vida. Uma trilha que promete vistas inesquecíveis, vulcões e a emoção de conquistar um gigante. Porém, o que era uma trilha segura virou uma armadilha mortal. No dia 21 de junho de 2025, a brasileira Juliana Marins e seu grupo subiam o Monte Rinjani, de 3.726 metros, em Lombok, quando foram surpreendidos por uma explosão freática. Explosão freática é aquele tipo de erupção que ocorre sem aviso, quando água subterrânea entra em contato com magma quente. Geralmente é sutil e não causa forte impacto. O restante do grupo conseguiu descer até o pé da montanha. Infelizmente, Juliana não chegou ao ponto de encontro e seu corpo só foi localizado no dia 24 de junho, próximo à cratera, vítima de queimaduras e inalação de gases tóxicos. Os relatos mais recentes indicavam que ela havia despencado pelo menos 300 metros ou mais desde o ponto onde caiu, e se encontrava em um desfiladeiro profundo, com rochas soltas. O Rinjani, antes majestoso, agora era ameaça pura. O incidente expôs uma verdade. Confiar apenas em trilhas e guias pode ser ilusório. Vulcões são imprevisíveis. A natureza em geral é imprevisível, mas vulcões não dá para se confiar nem mesmo quando parecem adormecidos. O alerta veio sem aviso, mostrando a limitação dos sistemas de monitoramento. A segurança em vulcões é muitas vezes uma ilusão. Não se trata de evitar aventuras, mas de entender que estamos em território de forças imensas. Esse trágico episódio mostra como até vulcões considerados adormecidos podem acordar sem aviso, tornando essencial o uso de sensores de gás, comunicação constante com postos de resgate, monitoramentos do solo e respeito absoluto às sinalizações de perigo. A montanha é quem dita as regras, e cabe a nós apenas aceitar as consequências e obedecer à natureza. O Monte Rinjani é só um dos mais de 450 vulcões ativos do Anel de Fogo do Pacífico. O Anel de Fogo do Pacífico é uma zona de subducção que circunda o Oceano Pacífico, responsável por 75% das erupções e 90% dos terremotos do globo. Esse arco de 40 mil quilômetros contorna o Pacífico, onde placas tectônicas colidem e criam uma zona de intensa atividade sísmica e vulcânica. A colisão contínua entre placas tectônicas empurra magma para a superfície, criando vulcões explosivos como Krakatoa, Fuji e Kilauea. Países inteiros vivem sob a sombra desses gigantes. Vamos aos exemplos mais impactantes. No Japão, o Monte Fuji é belo, mas potencialmente devastador. Em 1707, a erupção Hoei lançou cinzas que chegaram até Edo, atual Tóquio, a mais de 100 quilômetros de distância, comprometendo safras e água potável por semanas. O Monte Pinatubo, em 1991, nas Filipinas, com sua erupção pulverizou a cidade vizinha de Clark e injetou tanta fumaça na estratosfera que a temperatura global caiu cerca de 0,5 graus Celsius no ano seguinte. Na Indonésia, o Krakatoa, em 1883, localizada entre Java e Sumatra, teve sua explosão ouvida a mais de 4 mil quilômetros de distância e gerou tsunamis de até 30 metros, matando cerca de 36 mil pessoas. E o Monte Merapi, em 2010, no centro de Java,
Ele expeliu nuvens piroclásticas a mais de 700 graus Celsius e soterrou vilarejos próximos, causando mais de 350 vítimas e deslocando milhares de moradores. O Anel de Fogo não só cria montanhas e ilhas, mas também solos férteis. Um paradoxo de risco e recompensa. Entender o Anel de Fogo é entender que o que aconteceu no Rinjani faz parte de um ciclo geológico milenar e saber que não foi a primeira vez que aconteceu uma morte por trilha nele. A história do Rinjani é só um capítulo dessa saga de fogo e vida e mostra como a natureza e seus vulcões, cada um com suas particularidades, mas todos lembrando que a Terra carrega forças imprevisíveis sob nossa pisada. Para entender o perigo do Rinjani e outros montes, precisamos olhar para dentro de um vulcão. A montanha visível é só a ponta de um sistema profundo e dinâmico. Tudo começa no manto terrestre, onde rochas derretem e formam magma. Esse magma sobe, acumulando-se em câmaras subterrâneas. Quando a pressão dos gases, dióxido de enxofre e CO2, ficam insuportáveis, superando seu limite, acontece a erupção de jatos de lava, de cinzas e de pedras, podendo lançar fragmentos a mais de 20 quilômetros de distância. Terremotos ou novas injeções de magma podem desencadear esse processo. O cone vulcânico se forma por camadas de lava e cinzas ao longo de milhares de anos. No topo, a cratera é a porta de saída desse poder. Às vezes, a câmara colapsa, formando caldeiras gigantes. Os possíveis tremores sentidos por Juliana, ou por qualquer um que se arrisca nessas montanhas, podem ser sinais do magma se movendo e pressurizando. O que vemos na superfície é só uma fração do perigo real. Deu para sentir o calor desse inferno subterrâneo até daqui. Vamos agora ver e entender o porquê existem essas trilhas e por que muitos gostam de se aventurar nesses vulcões. Caminhar em vulcões ativos ou por trilhas intensas, porém com vistas incríveis, é fascinante, mas repleto de riscos invisíveis. Fumarolas liberam vapores e gases tóxicos como dióxido de enxofre e sulfeto de hidrogênio. O dióxido de carbono, incolor e inodoro, pode se acumular em depressões e sufocar sem aviso. Além dos vapores tóxicos, o solo instável ao redor das fumarolas é uma armadilha silenciosa. No caso de Juliana Marins, outra possível causa da queda pode ter sido que o terreno cedeu sob seus pés, fazendo-a escorregar para uma cratera fumegante. E em poucos segundos, o impacto e os gases quentes tornaram o resgate praticamente impossível naquele ponto. Em trilhas vulcânicas, é comum o solo se romper sem aviso, criando buracos ocultos cheios de vapor e rochas soltas. Sempre caminhe em trilhas oficiais, siga as marcações e nunca se aproxime de fumarolas sem equipamento e suporte de guias especializados. Queimaduras e quedas fatais são riscos reais, e temos vários exemplos pelos anos desse perigo. O clima muda rápido nesses lugares. Sol vira neblina ou tempestade surgem em minutos. Terreno difícil e clima imprevisível exigem preparo físico e mental. Não é só querer e ir. O caso no Rinjani e em outros vulcões mostra isso. Aventure-se, mas nunca subestime os perigos, visíveis ou não. A montanha não perdoa erros. Vulcões já mudaram o curso da história humana e continuam a mudar. Demos alguns exemplos anteriormente, como Krakatoa, Merapi, Fuji e Pinatubo. Mas além deles, outros vulcões deixaram marcas indeléveis na história. O Monte Pelé, em 1902, destruiu Saint-Pierre em minutos com um fluxo piroclástico. O fluxo piroclástico nada mais é que corpos fluidos, velozes, compostos de gás quente com cinza e pedra, que podem viajar com velocidade de até 160 km por hora. O gás está normalmente numa temperatura entre 100 a 11.500 graus Celsius. Também temos o Monte Vesúvio,
que em 79 d.C. enterrou Pompeia e Herculano sob 6 metros de cinzas e pedras, preservando para sempre o cotidiano romano e marcando o poder destrutivo de uma erupção explosiva. O Monte Tambora, em 1815, a maior erupção registrada, lançou tanto material que 1816 foi chamado de o Ano Sem Verão, com colheitas perdidas na Europa e na América do Norte, gerando fome em massa. Nevado del Ruiz, em 1985, no sul da Colômbia, um colapso de geleira por calor vulcânico gerou fluxos piroclásticos que soterraram Armero, matando mais de 23 mil pessoas em minutos. Mesmo com tecnologia, a natureza surpreende. Cada um desses vulcões não só devastou populações locais, mas também mudou climas, economias e até revoluções culturais, reforçando que, na natureza, a força do magma é capaz de remodelar o mundo inteiro. Vulcões são forças primordiais da Terra, belos e mortais. Conhecer esses 5 fatos pode salvar sua vida na próxima aventura. Qual deles você achou mais assustador? E conhecia algum que marcou a história? Conte nos comentários. Eu não sou muito de aventura em trilhas e montanhas, mas um dia arrisco alguma. Como sempre, deixe seu like maroto que ajuda muito a gente. E se inscreva no canal para não perder nenhum vídeo. Porque aqui, você já sabe, no Mix It Up, a cada vídeo é uma nova aventura. Até já!